Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Flávia e hoje nós vamos trabalhar as células. Células são estruturas microscópicas, elas só podem ser vistas ao microscópio. Existem alguns exemplares macroscópicos. Exemplo, a gema do ovo é uma estrutura macroscópica. As células são unidades básicas da organização dos seres vivos. Então, nós podemos concluir que todos os seres vivos são formados por células. Quanto ao número de células, os seres vivos se classificam em unicelulares e pluricelulares. O que são esses seres unicelulares? São aqueles formados por uma única célula. Quais são eles? Bactérias, protozoários, algumas espécies de fungos e algas microscópicas. Estas algas estão presentes no mar, na água doce e são produtoras de oxigênio. Os seres pluricelulares são aqueles formados por muitas células. Os animais, os vegetais, as algas macroscópicas e fungos. Vamos só lembrar que existem algas microscópicas e elas são unicelulares e algas pluricelulares. Existem fungos unicelulares e fungos também pluricelulares. Quanto ao nível de organização dos seres vivos, eles estão organizados da seguinte forma. Observe essa sequência. Um ser vivo, ele é formado por célula. Um conjunto de células semelhantes se reúnem formando tecidos. Os tecidos se agrupam formando os órgãos. Então, um órgão ele é formado por um conjunto de tecidos. Exemplo, o estômago ele é um órgão. Ele possui tecido nervoso, tecido muscular, tecido epitelial, tecido glandular e outros. Um conjunto de órgãos que trabalham de uma maneira integrada formam um sistema. Exemplo de sistema: sistema digestório. O sistema digestório ele é composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, um conjunto de órgãos forma um sistema. E o conjunto desses sistemas vai formar o organismo. O organismo humano ele é formado por sistema nervoso, sistema esquelético, sistema muscular, sistema sanguíneo e outros sistemas que trabalham de formas integradas. Agora vamos trabalhar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nas células. Todas as células, elas possuem uma estrutura celular. Então, todas as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético. A membrana plasmática é uma estrutura que vai controlar o que entra e o que sai da célula. Ela dá forma à célula e ela também protege, ajuda na proteção. O citoplasma, nele estão mergulhados organoides, que nós veremos mais adiante, e também água, e essa água tem sais minerais, vitaminas, aminoácidos e outros nutrientes necessários à vida dessa célula. Então, quanto à organização celular, as células elas podem ser classificadas como eucariotas e procariotas. Eu do grego significa verdadeiro. Cariota do grego, carion do grego. Então nós temos aqui, olha, carion e carion significa núcleo. Então as células eucariotas, elas apresentam um núcleo verdadeiro. E este núcleo, ele está envolvido por uma membrana nuclear, que recebe o nome de carioteca. Esta membrana que envolve o material genético. O material genético, ele é herdado dos pais. Os pais doam um material genético. Nele contém todas as características hereditárias. Então, o núcleo ele é constituído por uma membrana nuclear
que é chamada de carioteca, pelo material genético e pelo núcleo. A célula eucariota ela tem um citoplasma. O citoplasma estão mergulhados organoides citoplasmático e mais a parte líquida gelatinosa que forma o citoplasma, que constitui o citoplasma. Então, onde está o citoplasma? Esse espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. E a membrana, como eu disse anteriormente, ela é uma estrutura que circunda a célula, que envolve a célula, protegendo-a, dando forma e selecionando o que entra e o que sai. As células procariotas, elas não apresentam um núcleo organizado. Se você observar, dá para perceber a diferença. Na célula procariota, o material genético encontra-se disperso no citoplasma. Ela possui no seu citoplasma ribossomos e também ela possui membrana plasmática e a parede celular. Quem são os seres que possuem células procariotas? São as bactérias, as cianobactérias e arqueobactérias. Agora nós vamos trabalhar dois tipos de células eucariotas. A célula eucariota animal e a célula eucariota vegetal. Eucariota por quê? Porque ela apresenta núcleo, ou seja, o material genético encontra-se organizado dentro de uma estrutura que recebe o nome de núcleo. Observem também que a célula eucariota ela é muito mais complexa do que a célula procariota, apresentando vários organoides citoplasmáticos. Então, eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a função de cada organoide citoplasmático presente na célula eucariota animal. O centríolo ele fica próximo ao núcleo da célula. E nas células animais, ele é responsável pelo surgimento, pela origem dos cílios e dos flagelos. E ele também auxilia no processo de divisão celular. A mitocôndria é uma estrutura que está presente no citoplasma e ela sempre aparece em maior quantidade. Quanto mais atividade celular, mais mitocôndrias a célula vai apresentar. Qual que é a função? A função da mitocôndria é respiração celular. Os ribossomos, eles também aparecem em grande quantidade. A sua função é sintetizar proteínas. O que significa sintetizar proteínas? Significa produzir proteínas. O complexo golgiense, ele armazena e secreta substâncias. Essas substâncias podem sair da célula ou elas podem ficar no citoplasma da célula, presentes no interior dos lisossomos. Os lisossomos são estruturas que se parecem com os lixeiros da célula, são os verdadeiros lixeiros da célula. O que eles fazem? Eles realizam a digestão intracelular. Às vezes, alguma organela envelhece. Então, os lisossomos eles são responsáveis pela digestão de estruturas presentes no interior da célula. A membrana plasmática, nós já falamos anteriormente, o retículo endoplasmático rugoso. Por que ele recebe o nome de rugoso? Porque ele apresenta ribossomos junto a ele. E o que o ribossomo faz junto a este organoide? Sintetiza proteínas. Essas proteínas serão exportadas para o meio externo da célula. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese de alguns hormônios presentes na célula, ou esses hormônios vão para fora dessa célula. Bom,
Então, aqui falamos de todas as estruturas presentes numa célula eucariota animal. Vamos trabalhar um pouquinho das diferenças entre a célula eucariota vegetal. A vegetal, o que ela tem além da animal? Ela apresenta um vacúolo. Esse vacúolo, ele faz o controle osmótico. O que significa isso? Ele armazena água e vai controlar essa quantidade de água que entra e que sai da célula. Ele é responsável pelo fato da célula não explodir, não se romper, melhor dizendo. Uma organela muito importante que aparece na célula vegetal e não aparece na célula animal é o cloroplasto. O cloroplasto é um organoide citoplasmático, posso dizer que uma organela citoplasmática responsável pela fotossíntese. Então, aqui no cloroplasto é a sede da fotossíntese. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, sobre as células. E eu convido vocês a fazer um desenho bonito e escrever a função de cada uma dessas organelas, completando. Não esqueçam de ler o seu material, que ele contém mais informações. Um beijo e até a próxima aula!